Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs. Neste momento, o Senhor possa abrir os nossos corações. E lembrando, neste momento, vamos invocar o nome do Senhor. Amém? Creio que quase todo mundo já está acordado. Quanto mais invocarmos, melhor para cada um de nós. Amém? E a igreja é edificada, viu? Ao invocar o nome do Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, clamar o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor dentro de nosso coração, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, 26, ele pede para mim e vocês leiam 2 Samuel, capítulo 9 ao 11, João 15, Salmo 119, 49 ao 64 e Provérbios 16, 1 ao 3. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você abrir o coração, queimando na palavra de Deus, com certeza ele vai fazer a diferença aonde você estiver. Amém? Louvado a Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza ele tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado a Deus. Alimento diário, o volume é o 2, que é o livrinho 2, cuja série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título geral é A Reconexão do Homem com Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, para nós estarmos reconectados hoje com o nosso Senhor. Escrito pelo nosso amado Pedro Dono, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e vocês que estão me ouvindo, podemos dizer sim, amém, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E hoje, nós estamos na segunda semana, hoje é sexta-feira, o título da semana é A Palavra da Verdade. Só existe uma verdade, viu gente? Que é a palavra de Deus. E são umas pepitas desfrutantes nós temos aqui. Temos a leitura bíblica também, que já lemos com certeza, esse capítulo e versículo aqui, mas eu gosto de dizer que é bom a gente reler novamente, porque relendo, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, com certeza Deus vai nos iluminar mais e mais na sua palavra. Ler com oração, lemos várias vezes, mas vou ler também de novo, que é para nós fazermos a nossa oração. E ele diz o seguinte para mim e vocês que estão me ouvindo: vós sois a nossa carne, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Graças a Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã nós vamos comer mais da palavra, para que as pessoas aí fora possam ver nós como essas cartas vivas, expressando o nosso Deus. Louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, o título é O Poder de Deus faz a obra por meio da palavra. Então, a obra de Deus só é feita por meio da palavra. E eu e vocês que estamos comendo da palavra, com certeza, esse poder de Deus vai operar nas pessoas. Louvado seja Deus. E ele diz o seguinte: a palavra profética confirma-se por si mesma. Não precisa ninguém ajudar a palavra profética, ela confirma por si mesma. Pois quando vem de Deus, ela realiza a obra. Então, quando vem de Deus, ela realiza a obra. E lembrando, nos últimos anos, o Espírito tem confirmado cada palavra, pois a obra de Deus, amados irmãos e amadas irmãs, cresce em nós, muito além de nossa capacidade. Graças a Deus por essa
capacidade que vem de Deus para cada um de nós que já cremos, viu? Lembre-se, nós somos importantíssimos ao ler e praticar a palavra de Deus. Deus nos capacita. Entramos em todos os continentes, amados. Não era fácil não, viu? Mas Deus pode todas as coisas. Mas entre nós não há quem seja o que? Político, financeira ou economicamente poderoso. Nós não somos assim. Somos uma pequenina igreja que Deus com certeza está nos abençoando. Olha, nem somos numerosos, não somos muitos. Somos um pequenino rebanho. Quem faz essa obra é o poder de Deus por meio da palavra que sai com poder. Então, mesmo nós sendo esse pequenino rebanho, mas se eu e vocês estivermos conectados em Deus, essa palavra nos dá poder. E lembrando, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 3, do 1 ao 6, ele questiona se era preciso recomendar a si mesmo. Os que recebem e acolhem a palavra se tornarão as próprias cartas de recomendação, escrita pelo Espírito de Deus. Então, eu e você precisamos acolher essa palavra que ela vem de Deus. Quando eu e vocês acolhemos, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, com certeza Deus faz a diferença aonde nós estivermos. Nós ficamos olhando, aliás, o povo está olhando por nós como cartas vivas. A obra de Deus que havia confiada depois de realizar tornou-se o quê? A própria carta de recomendação. Vós sois a nossa carta, escrita, graças a Deus, no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Louvado seja Deus. E lembrando, amados irmãos e amadas irmãs, essa carta pode ser comparada a um tecido. A palavra profética não transmite mero conhecimento ou doutrina bíblica, mas realiza a obra de Deus. Tecer uma história de amor, escreve uma carta em nosso coração. É quem escreve é o nosso Senhor. Com tinta o que? Indelível. Louvado seja Deus. E lembrando, as vivências de muitos irmãos nas ruas, isso é demais, com oração, comportagem e experiências sobrenaturais no cotidiano, são as cartas escritas em seus corações. Lembrando, esses irmãos que estão aí pregando a palavra, eles não estão pregando de qualquer maneira, estão pregando porque esse é a ordem de Deus, é o desejo de Deus, amados, que nós pregamos essa palavra a todas as pessoas. Aí as pessoas vão ver nós como cartas vivas. Louvado seja Deus. Aqui tem outro ponto bem interessante, que ele diz o seguinte: ó Senhor Jesus, ele diz assim: do mesmo modo, quando estudamos a epístola aos Efésios e falamos sobre o rio da graça, essa revelação veio do próprio Deus, não foi inventado, vem do próprio Deus. Lembrando, nada pôde partir de mim, que é o apóstolo Pedro disse, nada partiu dele. Dependo da revelação do Senhor. Agora, estamos vendo Colossenses. Amados irmãos, ele diz o seguinte: quando comecei, disse a alguns cooperadores, orem por mim, porque estou entrando num novo livro, com temor e tremor. Se o Senhor não revelar, nada tenho para dar aos irmãos. Isso é um irmão que tem visão para falar um desfrute desse. Lembrando, olha o que ele diz mais na frente: não ouso, esse irmão tem visão, viu? Não ouso usar meu estoque de conhecimento bíblico e passá-lo adiante, porque os irmãos vão considerar isso como a palavra de Deus para este momento. Então, que sentido o irmão está falando isso aqui? Primeiro, da dependência de Deus. Esse irmão tem visão, viu? Da dependência de Deus. É o que nós devemos fazer também, depender de Deus. O irmão Pedro, se ele quisesse, poderia dar belas mensagens, belas palavras no estoque que ele tem, mas é o que ele diz: eu não ouso usar meu estoque. Esse realmente é um irmão que Deus usa a cada dia. Isso pode acontecer comigo e vocês, viu? É só nós querermos se abrir para a palavra e deixar a palavra nos transformar. E ele diz o seguinte na frente: o Senhor, porém, tem sido fiel. Cada semana ele nos tem suprido com o Espírito, não com letra. A letra nada produz e não frutifica, mas o Espírito da vida, né? A letra, a gente sabe que a letra mata. Tem outro ponto interessantíssimo aqui, que ele diz o seguinte: quando o homem tenta fazer a obra de Deus em sua própria capacidade, o Espírito recua. Ouçam bem, amados irmãos e amadas irmãs. Vou até repetir essa frase. Quando o homem tenta fazer a obra de Deus, que não é do homem,
em sua própria capacidade, o Espírito recua. Ainda mais diz isso o Espírito. Se você vai fazer em sua capacidade, eu não vou fazer. Esse é o Espírito de Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, ouçam bem o que o Espírito está falando para cada um de nós. Vamos fazer sim, mas capacitado em Deus. E lembrando sempre, ó Senhor Jesus, na comunhão com os cooperadores temos sido muitos liberdade no Espírito. Por quê? Porque onde está o Espírito, aí a liberdade. Lembrando, amados irmãos e amadas irmãs, a vida da igreja tem liberdade. Todos nós, nessa liberdade, recebemos a palavra profética com o rosto que sem véu, não duvidando, sendo iluminados, recebendo a própria glória do Senhor. Então, eu e vocês, ficamos mais claros nessa manhã que eu e vocês precisamos de ser iluminados na palavra de Deus. Por isso nós precisamos ser simples e obedientes à sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. E, para findar, ele diz o seguinte aqui. Éramos, no finzinho já, ele disse, éramos vazios, carentes, estragados por Satanás. Mas a palavra profética está iluminando tudo o que veio do inimigo. E em seu lugar está colocando a graça de Deus com realidade divina. Ela está nos enchendo de glória. Eu creio. Louvado a Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, sempre eu gosto de dizer essa palavrinha. Se abram para Deus. Deixem Deus trabalhar nos vossos corações. E quando Deus trabalha, nós com certeza vamos expressar essa carta viva aonde nós estivermos. Amém? Louvado a Deus. Fiquem todos com o Senhor. Mas antes eu vou dizer e falar o meu pontinho de hoje. Sexta-feira. Eu escrevi o seguinte para todos nós que estamos ouvindo. Amados, nós precisamos ouvir a voz da unção, porque a nossa mente pode querer nos enganar, falando que nós temos capacidade de fazer a obra de Deus. Lembre-se, o Espírito pode recuar. Lembre-se bem disso, foi o que falou aqui. Quando eu quero fazer por mim mesmo, o Espírito vai recuar. Então, não vamos dar espaço ao inimigo. Vamos fazer a obra de Deus, sim, mas pelo Espírito. Obedecendo o Espírito. Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Nem que seja um versículo, uma frase. Alguém está precisando desse versículo e desta frase. Amém? Louvado seja Deus. Sim.